Olá, amigos, mais uma edição do podcast Gente que Fala. Sejam muito bem-vindos. Estamos todos os dias a partir das 17 horas na TV aberta. E, óbvio, nas nossas redes sociais também e na UTV, sempre trazendo convidados que nos orientam, que nos ajudam, que nos ensinam. E hoje a nossa convidada, ela vai falar de um problema que cresce diariamente no Brasil e no mundo. É isso, doutora Maiara Salvato. É isso? É isso mesmo. Muita gente nem sabe que está doente. Não, Pode acontecer isso. com certeza. É muito importante a gente difundir informação de qualidade, né? Até para diminuir o preconceito e melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Entender, ter o entendimento. Acho que essa consciência é muito importante, né? Para buscar ajuda adequada. Você disse uma palavra bem legal que eu vou te apresentar agora nas suas especialidades. É a palavra preconceito. Por que eu disse isso, pessoal? Porque a doutora Maiara, ela é formada em medicina desde 2015 e depois deu sequência e se tornou especialista, formada pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, se especializando como médica psiquiatra. Ela tem o título de psiquiatria da Sociedade Brasileira de Psiquiatra, ou seja, é uma estudante nata e uma conhecedora nata da psiquiatria. E por isso que eu aproveitei o seu gancho da palavra preconceito. Existe preconceito com a psiquiatria? Tem muito preconceito ainda, né? Isso tem melhorado, mas o estigma da psiquiatria de ser louco, né? De ser taxado. O CAPS acabou virando meme ultimamente. Então, assim, a gente precisa desmistificar isso, né? Quanto é importante a gente busca pela saúde mental, quanto que é uma saúde integral, né? Não tem como a gente separar a mente do corpo. Então, assim, é um tema que a gente Todo mundo precisa. procura o cardiologista, procura o dentista, Exatamente. procura todos os istas, mas o psiquiatra, a pessoa sai correndo. Sai correndo, né? Não quer nem saber, fica com esse estigma mesmo, né? Então a gente precisa mudar esse preconceito, não tem nada a ver. Saúde mental é tão importante quanto as outras, né? A gente vai falar de diversos temas da tua área, vamos entrar nisso já, mas só para a gente pegar o gancho desse início de bate-papo do preconceito. Muita gente no Brasil e no mundo, pela agitação, pelo trabalho, pelo dia a dia corrido, pela alimentação incorreta, tudo isso gera doenças psicossomáticas e afins? Sim. É possível isso acontecer com facilidade para quem não se cuida? O adoecimento da vida moderna, né? A gente tá sempre na correria, né? Essa pressão por produtividade, então a gente acaba deixando de lado, né, as coisas básicas e que são super importantes, né? Muito bem, e agora sim, antes da gente continuar, vocês viram, ela sabe bem, gente. Eu queria conhecer um pouquinho antes da doutora Maiara de Sá Salvato, nossa convidada de hoje, quero conhecer um pouquinho da Maiara. O que te motivou, doutora Maiara, a estudar a medicina? Olha, meus pais me contam que desde pequenininha eu já falava que eu queria ser médica, né? Sério? Eu sempre tive isso em mim, né? Às vezes não tem nem muito como explicar. Eu sei que tem a influência, né? Claro, a admiração que eu tenho pelo meu pai, né? Isso, com certeza. Teu pai é médico? Meu pai é médico. E, olha, mas a minha verdadeira escola de empatia e altruísmo é a minha mãe. Então, acho que o casamento aí foi perfeito. Eu falo que eu tenho muita sorte. Da tua mãe com teu pai ali, são duas energias boas, muito, né? Ô Neto, vamos colocar número 1 aí pra gente mostrar ao pessoal aqui de casa, os pais da doutora Maiara. Olha eles aí. Olha aí. Isso. Inclusive, essa foto, essas fotos, ela representa um pouquinho dessa tua trajetória de escolher a medicina, né? Como que chama teu pai? Arcídio. E tua mãe? Zenilda. Gente, agora não tem como esconder mais, né? A doutora Maiara é filha da nossa diretora de produção, Zenilda Salvato. E eu tenho o prazer de conhecer a família toda. E com certeza, a doutora Arcídio é um ótimo profissional também, um ótimo médico. Por isso eu acredito que a tua família, ela vem dessa origem de estar junto, né? De ser italianada, é isso? Sim. Todo mundo junto, do almoço de domingo, aquela bagunça. Que gostoso. Isso é uma delícia. Você tem 2 irmãs? Tenho 2 irmãs. São gêmeas. Família grande. Família grande. E o pessoal comenta de mim. Você conversa com o seu pai sobre medicina? Sim. Né? A gente tem a interface nossa, né? Da parte da medicina ocupacional e o quanto, né? E tem aumentado também o número de perícias médicas, de afastamento por doença mental. Então, isso por doença mental? Caramba.
cada vez mais, né? O burnout hoje é muito falado. Muito. Então, assim, não tem como separar, né? Isso é importante, né? A gente entender, não deixar chegar a isso, né? Esse é o ideal. Sim. Inclusive, ainda voltando ao preconceito, que acho que é uma palavra que é muito forte ainda na questão da medicina, da psiquiatria, quando que eu devo procurar um profissional psiquiatra? Quando eu já estiver lá piradinho da minha cabeça, cansado, não funciona mais nada? Ou é interessante até uma prevenção, doutora Maiara? Na verdade, a mudança do estilo de vida, né? Isso a gente tem que falar sempre, né? Numa saúde integral como um todo. Mas quando começar a ter prejuízo no dia a dia, né? A gente já vendo que tem alguma coisa que não tá legal, né? E entender. E não esperar ter sintomas físicos importantes para poder procurar ajuda. Então, às vezes, também tem sintomas físicos que não tem uma causa médica, né? Específica. Então, a gente vai entendendo que como isso, o estresse, a ansiedade, vão acarretando essas comorbidades. Isso vai, com o tempo, intensificando, vai se tornando crônico de alguma maneira. Com certeza, né? Se você não trata direito, vai piorando. Como o seu corpo vai dizer, olha, tem alguma coisa que não tá legal. Aí começa a ter uma dor de cabeça, uma dor de barriga, né, dor de estômago, começa a ter lesões de pele que estão relacionadas, ou uma piora de algum quadro que você já tenha, né? Legal você dizer isso, porque às vezes as pessoas podem estar perguntando em casa qual sintoma me correlaciona a uma questão, né, que eu precise alertar. Se falou uma diferente aí, de um comum, imagino, posso estar errado, lesões de pele? Sim, então assim, a pessoa já tem uma predisposição, já tem uma psoríase, como exacerba, né, o estresse, né? Como que é um quadro inflamatório no geral, assim, então... Aqueles, eu vou falar de uma linguagem bem simples, aqueles roxinhos que de vez em quando surgem no indivíduo, que não levou nenhuma pancada externa, então ele, ou seja, apareceu de dentro para fora, é um possível sintoma de algo, de uma campanha tocando ali no organismo? Sim, é muito comum em mulheres, né? Diga. Essa exposição a ter os roxos na pele. Era até conhecida como a mancha da melancolia. Sério? O quanto que o estresse, né, tá relacionado a sinais, o corpo vai mostrando pra gente. Olha, gente, então mais uma boa dica para quem está nos assistindo, ficar atento às mudanças que não são normais, né? Uma mancha roxa na pele não é normal, a não ser que levou uma pancada, né? Que eu sempre gosto de brincar. Mas, gente, se eu não apresentasse a doutora Maiara como uma médica psiquiatra, com vários títulos aqui que a gente até já correlacionou, vocês imaginariam que eu estaria no programa de sexta, que nós estaríamos com uma artista aqui na minha frente, né? Porque, mas ela não tem essa beleza, além de ter a beleza natural, de nascença, mas é porque ela se cuida, né, doutora Maiara? Com certeza. Você pratica uma diversidade aí de esportes, você é uma boa diária praticante de esportes, é isso mesmo? Esse é o meu segredo. Acabei com a surpresa. Tem uma foto aqui que a gente vai mostrar para vocês, ela praticando os esportes nas diversas modalidades, é isso? Sim. E o que tem a ver eu praticar esporte com a minha saúde psíquica, física, fatalmente? Aliás, temos aqui o exemplo, né, de pessoa que se cuida, mas e aí? Também com a sua experiência de psiquiatria? Com certeza, né? A atividade física eu acho que é o remédio mais potente aí. Olha... Se tivesse atividade física em comprimido, acho que eu sairia prescrevendo, assim, porque tem baixíssimas contraindicações. Eu ia tomar todos. Não, mas a gente sabe, né, inúmeros benefícios da atividade física para a saúde mental, para a saúde como um todo, né? Então, a liberação de neurotransmissores, né, como a dopamina, por exemplo, de fatores neurotróficos que estão, como o BDNF, está totalmente ligado com a neuroplasticidade, né, com essa questão, né? Então, assim, a gente tem muitos benefícios de toda a circulação cardiovascular, né? Eu acho que melhora a qualidade do sono. Então, se eu não começar a enumerar aqui... a gente só vai falar sobre isso, né? Não, mas parabéns pela atitude de se cuidar. Eu acho que você é um exemplo muito forte para o seu paciente, né? Sim. Hoje os seus atendimentos, eles acontecem tanto no físico quanto no online? Sim. Pergunta que o pessoal de repente em casa possa fazer: se o online tem o mesmo resultado para o paciente do que o físico? Com certeza, né? Tem pacientes que até preferem, né? Olha. Essa coisa por conta da correria de São Paulo, né? Da gente estar num ambiente mais confortável.
do deslocamento, acho que isso também... Isso que eu ia falar. De repente, devido à corrida, você não tem 1 hora para ir até o consultório do profissional, né? Sim. Mas hoje, né, com essa facilidade da internet, acabou facilitando muito. Você liga o celularzinho ali, dá para atender o paciente, a pessoa com o telefone dela para acompanhar. Sim, mas a gente usa plataformas que são seguras, né, com sigilo médico, né, é muito bem documentado essa parte da telepsiquiatria, assim, já está bem consagrada também, né, para a gente ter responsabilidade, né, nesse atendimento. E acredito que a acolhida, né, a escuta, isso acaba não interferindo e tem ótimos resultados, assim, com os pacientes. Isso é muito bom saber, isso é muito legal. E se alguém quiser lhe procurar, você tem algum contato da DM do Instagram, alguma coisa assim, para que de repente, poxa, eu gostei do papo ali, acho que eu vou procurar para ver se eu tenho que tratar alguma coisa. Sim, vou deixar meu contato com vocês. Maravilha, então a gente está colocando agora aqui embaixo para vocês aqui no Instagram, no GC, para você quiser. Então... E até se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar, a gente pode discutir, né? Acho que às vezes fica... Muito legal. Então, tá aí o contato da doutora Maiara para vocês, para que vocês possam tirar as dúvidas. E para ajudá-los mais ainda a tirar dúvidas, eu quero agora tirar algumas dúvidas com você, doutora Maiara, não é? Transtorno de déficit de atenção. O famoso... As famosas não tenho nada, sabe? Eu não tenho nada disso. Então, transtorno de déficit de atenção, como identificar aí um sintoma? O que é mais comum, né? Que as pessoas não prestam atenção num transtorno, num sintoma. Tá. Todo mundo pode ficar distraído, né? Principalmente no momento de cansaço, de estresse, de muito estímulo. Mas o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, é uma distração constante, que vem às vezes lá da infância e que tem um prejuízo significativo na vida da pessoa, né? Prejuízo escolar, no trabalho, nas relações interpessoais. Então pode acontecer de vir da infância, pode acontecer de ter nascido com o TDAH? Sim, é um transtorno do neurodesenvolvimento, lá da infância. E que muitas vezes o diagnóstico é feito no adulto, né? Porque passa desapercebido e... Quando aumenta a demanda, né, acadêmica, de trabalho, aí que fica mais evidente os sintomas. Então... Por exemplo, de um indivíduo que pode ter, porque a gente não pode, né, ser leviano e dizer tem, né, tem que procurar uma profissional, gente, para poder ser diagnosticado corretamente. Mas eu estou escrevendo aqui, de repente, daí passa uma borboleta, eu fico olhando a borboleta, esqueço o que eu estou escrevendo, alguém chama, eu já estou na terceira atividade. Isso é um sintoma de TDAH? Sim, a desatenção sim, mas precisa ser analisado direito porque várias outras comorbidades, várias outras doenças têm o sintoma de desatenção, né? Então, se uma pessoa mais ansiosa, tá com uma privação de sono, então a desatenção pode estar em vários quadros, né? Em várias patologias, mas com certeza, né? Tem diferença do TDAH entre homens e mulheres ou os sintomas são os mesmos? Sim. Nos meninos, a hiperatividade, a impulsividade ficam mais evidentes. A gente faz o diagnóstico mais cedo, né? Porque desde criancinha tem aqueles sintomas. Nas meninas, o sintoma mais comum é a desatenção. Então, às vezes, demora pra gente fazer um diagnóstico, né? Sabe aquela menina sonhadora, distraída? Então, nem sempre a gente consegue identificar desde cedo. Romantismo, né? Então, tem essa diferença, sim. Caramba. E isso que eu vou te falar que às vezes dificulta o diagnóstico. Um diagnóstico tardio prejudica mais o indivíduo? Como que seria? É mais fácil tratar quando você descobre na infância? É mais fácil tratar quando você descobre quando aumentar os sintomas? Ou quando deixar, isso intensifica, imagino? E é mais difícil tratar? Não, se você não tem o diagnóstico, né, você acaba tendo muito prejuízo em todos os aspectos da vida, né? Um prejuízo, baixo rendimento no trabalho, na escola, interpessoais. Então, a pessoa tem relações mais instáveis, ela se coloca mais em risco de acidentes, tem uma propensão, um risco maior de usar substância psicoativa, álcool e drogas. Puxa. Porque a pessoa precisa acalmar, então ela tem uma tendência maior, né, a buscar substâncias que acalmem, né, que
Então, assim, por isso que é muito importante a gente fazer o diagnóstico, para você entender essas dificuldades e poder ver estratégias boas, né? E não arrumar um outro problema. Com certeza. E falando disso, você falou de arrumar uma estratégia boa, uma delas é a medicação. Né? Sempre é a medicação? Não. Tem que individualizar cada caso. Certo. Alguns casos se beneficiam sim, né? Tem casos mais graves. As medicações mais comuns, que é o metilfenidato, a lisdexanfetamina. Mas existem outras estratégias não medicamentosas, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, que pode ser suficiente. Então, precisa ser avaliado direitinho. E o doutor internet? Chega no teu consultório, às vezes? Olha, o doutor internet me explicou. Principalmente esses testes online. Então, a gente acaba, né, a pessoa faz, tem um modismo grande, né, de achar que, ou então que achar que toda desatenção é TDAH, e não é assim. Então, a gente individualiza, porque não é todo mundo que vai se beneficiar, né, da medicação ou de algum outro tratamento. Pode até piorar algum quadro, né, de agitação, se você não prescreve direitinho. Então, precisa fazer uma avaliação individualizada, né? O diagnóstico é clínico, existem os testes, teste neuropsicológico, que podem auxiliar em algumas características, né, da pessoa, assim, para individualizar melhor ainda, mas, assim, a avaliação adequada. Numa sessão já de acordo com os sintomas que o indivíduo traz, já dá para ter um pré-diagnóstico ou já dá para ter um diagnóstico? A gente já consegue ter uma noção, assim, principalmente se for um caso mais grave, né? Às vezes fica naquele limítrofe, a gente tem algumas dúvidas, pode pedir auxílios para esses testes. E claro, né, assim, uma anamnese bem feita, você vê o funcionamento psicopatológico da pessoa, você vai entendendo um pouco, mas assim, cada um é cada um, né? Você tem seus traços da sua personalidade, você vai ter o meio onde você está inserido, né? Como que estão a sua rotina, então muita coisa está relacionada, é sempre multifatorial. Olha, interessante você falar isso. Inclusive, eu estava falando do doutor na internet, eu imagino que também deva chegar no seu consultório aquelas pessoas que falam, olha, eu li tal coisa e descobri que o remédio X é bom pra mim. Sim. Tô tomando há um mês já, né? Sim, minha vizinha tá tomando. Isso é o mais indicado. Ela falou que é bom pra ela. Ótimo, boa observação. E aí, como que você lida com isso no seu consultório, nos seus atendimentos? Pra até mostrar que minha filha é assim, não, né? Negócio, remédio não é brincadeira. Nossa, Até porque os psicotrópicos são medicações controladas justamente por isso, né? Porque tem risco se não são bem acompanhados, né? Tem muitos efeitos colaterais. E se você faz a avaliação direitinho, a gente consegue perceber qual que é o mais indicado, né? A gente sabe, assim, tem os antidepressivos, né? Principalmente, eles têm as primeiras escolhas, são os remédios que são mais comuns, mas assim, estão vários tipos, a gente tem várias classes. E aí, entendendo a característica de cada um, a gente entende qual é o neurotransmissor que está desregulado. A gente pode fazer um tratamento melhor, mais adequado. Né? Tem episódios depressivos que não podem ser usados antidepressivos comuns, né? Por exemplo, o transtorno bipolar, né? E a gente usa um estabilizador de humor. Poxa, mas não é depressão? Não é tudo depressão? Não é, né? Cada um é cada um, né? A gente e a medicação pode mudar aquela ação do organismo do indivíduo se estiver errado. Sim, pode piorar o quadro, olha, né? Então, assim, é muita responsabilidade. Você tomar uma automedicação. Fazer uma automedicação. Viu, doutora internet? Não é assim, não pode ensinar o povo, não, né? TDAH e impulsividade. Tem diferença isso? Porque o indivíduo que é impulsivo, que não para sentado. Tem TDAH. É isso mesmo ou não? Não, a impulsividade é muito comum, né? É um fator que pode estar presente, né? Em alguns casos. Vou te explicar de uma maneira, assim, bem simplista. O nosso cérebro, ele é formado, assim, de trás para frente. Então, e o TDAH está mais acometido essa região, né? Do córtex pré-frontal. Tá. E é como se ele tivesse uma dificuldade de frear, né, respostas impulsivas, atitudes. E você imagina um adolescente, né, que está em formação do cérebro, já é intrínseco da adolescência ser mais impulsivo, né? Você imagina um adolescente com TDAH. Ele assim, vai pular da janela. Não, é preocupante, né? Mesmo. É riscos, né, que a pessoa se coloca por conta, né, desse quadro. Então, se o pai sentir assim que
tá vendo algo em exagero, porque brincar, ser divertido, não é um problema. Agora, se tá num exagero, é importante o pai já direcionar para uma avaliação. Sim, porque o jovem já é mais impulsivo, né? Então ficar atento, isso é importante, não é? E existem alguns hábitos que o indivíduo pode ter para melhorar esses sintomas, além de uma boa medicação, se necessário? Não, com certeza, né? Há práticas meditativas de respiração, o mindfulness, né, que é a atenção plena. Olha, já tem estudo que comprova, né, esse fortalecimento desse córtex pré-frontal com essas práticas. É bem interessante. Isso a internet pode ajudar através de videozinhos? Com certeza. Tem ótimo. muita meditação guiada. Essas práticas são muito, muito bacanas, né? São auxiliares bons. Sim. Atividade física. A famosa, né? Gente, faz atividade física e fica igual a Maiara, gente. Olha aí, né? Então, eu imagino que tenha muita dúvida sobre TDAH e muitas mais informações importantes. Sim. Que você possa, até caso queira complementar, pode falar, né? Organização do espaço, né? Então, assim, ter rotina. Rotina é legal. Agenda, você conseguir se organizar melhor, né? Hoje tem lembretes, aplicativos, coisas que você consegue ter uma organização das coisas para não deixar tudo desorganizado. Uma das questões que nos auxiliam absurdamente, mas ao mesmo tempo eu imagino que possa influenciar para que venha-se a ter, não dá para, né, história do diagnóstico sem uma verificação justa, são as famosas telas. Uhum. Tela que eu tô falando é celular, tablet, TV mesmo, TikToks, né, Instagram, e aí vai, né? O uso em excesso, primeiro que tira realmente a pessoa do mundo, né? Você pega o metrô da vida, qualquer lugar que você vai, o ônibus da vida, sei lá o que você tá pegando, você pode ver, os dois negocinhos na orelha lá, tá lá o tempo todo, a pessoa tá isolada do mundo. É um facilitador? Sim, é muito estímulo, né? Então, assim, é informação. Nosso cérebro não desenvolveu como a internet desenvolveu, né? Então, a gente vê um vídeo curtinho, com muita luz, com som, com muita informação. Fica difícil como é que a gente quer que as crianças voltem a ler o livro, né? Prestar atenção na sala de aula. Então, assim, com certeza, né, tem... Que idade mínima seria ideal permitir o uso de celulares, tablets e afins? A Sociedade de Psiquiatria, eles desenvolveram com... Parcimônia. Com parcimônia. Então, assim, você estipular alguns horários, né, independendo da idade. Porque não tem como fugir, né? Hoje a gente não vai, a criança também já está inserida nisso, não é o problema. Talvez os excessos que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente vai no supermercado, a gente vai entrar em casa, já é fácil, é tudo, já modernizou, então não tem como você esconder, né? É importante pelo menos ter uma regularidade, ter um combinado, então, com os filhos, seria isso? Sim. Olha, você vai ter uma hora para brincar, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Com certeza, assim, ter atenção nos conteúdos, também não deixar de fazer as tarefas que precisam ser feitas, de aprendizado, e não ficar nesse estímulo fácil, né, de vídeos rápidos, de muita informação, e a gente acaba se cobrando muito, querendo muita coisa ao mesmo tempo. Acho que tudo isso dificulta na atenção, né, dificulta no foco. Eu imagino que existem, sim, pesquisas, óbvio, para ver qual são as doenças mais comuns hoje, em 2025, né, de problemas psicossomáticos, emocionais, etc. e tal. TDAH, eu imagino que seja uma delas. E você citaria outras? O transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, né? No Brasil a gente é o campeão, né? Você tá brincando? E que diferencia uma ansiedade de... eu tô ansioso porque eu vou viajar. Tô ansioso porque eu vou participar de um programa de televisão. Tô ansioso porque eu vou fazer... De uma generalizada. Quando a preocupação constante afeta a vida mesmo. Então, acho que seria o TAG. Sim. A ansiedade é uma preocupação e a gente fica realmente, né, ansioso, né, diante de uma prova, de uma reunião importante, mas isso tende a cessar quando acaba o estímulo. O transtorno de ansiedade generalizada é uma preocupação excessiva, né, constante, que é desproporcional, né, e a pessoa às vezes nem tem um motivo
específico. Não come direito, não dorme direito, isso já E começa a afetar tudo, alerta. começa a ter sintomas físicos, ela começa a ter prejuízo no sono, no apetite, então é muita preocupação, né? Coisas que a pessoa, a cabeça não desliga, né? A pessoa começa a catastrofizar, assim, sabe? Assim, começa a achar que tudo vai dar errado, até leva a sintomas evitativos, começa a ter medo de sair de casa, de fazer as coisas. Então, isso vai travando a pessoa de uma certa forma, né? E quando diagnosticar ataque? Como assim, olha, sintomas em excesso, melhor eu procurar, não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo comer. Afeta tudo isso? Afeta a sono, afeta a alimentação? Quais sinais de alerta aí? Afeta tudo, né? O sono, geralmente o sono do ansioso é a dificuldade de pegar no sono, né? Porque ele tem essa sensação que a cabeça não desliga, não consegue relaxar. Tensão muscular é muito comum, né? Prejuízo de atenção, você não consegue focar, você está pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Prejuízo na memória, então assim, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, quando eu vejo eu esqueci a chave aqui, fiz as coisas erradas, porque você não está prestando atenção. Então já é o sinal que eu devo procurar ajuda nesses casos. Começar a ter... E outra, assim, piora dos sintomas físicos, né? A gente está com... Mesma coisa, com dor de cabeça, né? Tô sentindo aquela... A gente fala que tem uma agonia, que tem aquela sensação ruim no estômago. Isso, eu te perguntar isso. Dor no estômago, que você vai lá, faz todos os exames e não tem patavina no físico. É um possível caso. Sim. Aí, infelizmente, precisa de uma medicação. Assim, né? Quando começa, a gente não trata direito a ansiedade, ou então entender o que realmente está acontecendo, né? Porque a pessoa até justifica sobre problemas que estão ocorrendo, mas já está tendo prejuízo funcional, prejuízo no dia a dia, ela está prejudicando a sua vida cotidiana. Então, vale a pena avaliar isso direitinho e tratar direito. Para não virar mais um problema que é uma possível depressão também, né? Porque você vai acumulando problemas de saúde, não é? Você vai tendo tanto prejuízo que a pessoa deprime. E tem diferença um cérebro depressivo para alguém que apenas demonstrou uma tristeza, olha, sei lá, perdeu um ente, perdeu um trabalho, então vai ficar triste, vai pro quarto, vai ficar lá no seu momento de luto, que aliás, eu vou emendar a pergunta, luto na sua vertente, perder um parente, perder um trabalho, sei lá, acabou um ciclo, precisa ser vivido. Sim. Por conta do emocional? Ou não, eu sou forte, não sinto nada, existe louco assim? Não. A tristeza é um sentimento, né, que faz parte, assim, mas ela é passageira. A gente sabe que qualquer rompimento, um luto, a gente vai ficar triste. Não adianta a gente negar isso, né, a gente precisa viver. Nem deve, né, nem negar. Não deve. Porque isso de alguma forma vai aparecer. Né? Quanto tempo dura um luto? Tem prazo? 6 meses, 1 mês? Ou não? Vai depender do emocional de cada um. Antes a gente até falava em prazos, mas hoje a gente vê, né, o quanto... como cada um é cada um, né? Assim, existe, assim, talvez um luto prolongado, mas isso está levando um prejuízo da vida da pessoa. Porque, assim, é uma tristeza relacionada àquilo, né? Falecimento de alguém querido. Você vai lembrar isso com tristeza, quando fala sobre isso, você vai chorar, vai ficar triste, vai ter memórias, mas isso não vai... quando fala de outros assuntos, a pessoa ela consegue distrair, ela consegue fazer outras coisas, né? Não impacta tanto na funcionalidade dela. E depressão, acho que acredito eu, no meu pouco conhecimento da área da psiquiatria, mas eu acredito ser um dos grandes problemas em que as pessoas não têm noção que estão doentes. Isso, acredito que muitos estão depressivos. Existe depressivo que sorri, vai trabalhar, que ajuda as pessoas, mas está depressivo? Porque a depressão, né, como uma característica, ou você tem uma tristeza, ou você tem uma perda de prazer, que a gente chama de anedonia. Né? Então, assim, às vezes a gente começa a deixar de fazer as coisas que a gente gostava. Eu vou trabalhar porque eu tenho que trabalhar. Eu vou comer porque eu tenho que comer, é isso? Ela começa a não ter tanto prazer nas coisas, começa a ter um isolamento social, começa a evitar, começa a ter uma diminuição da energia. A gente tem prejuízo no sono, prejuízo do apetite. Então, assim, você vai vendo que tem essas mudanças, mas não consegue caracterizar isso direito. Até porque
É muito subjetivo, né? Muito de cada um. E, obviamente, o exercício físico vai ajudar nisso, enfim, diversas questões de meditação também imagino que ajude, mas depressão também é caso de medicação? Sim, sim. Também, quando está num estado mais avançado. Sim. A gente tem classificação como leve, moderado ou grave, para a gente ter um parâmetro, mas se tem, né, um prejuízo significativo, vale a pena a gente tratar, porque a depressão ela já é uma desregulação mesmo da parte química do cérebro. Então, pergunta de ignorante, não é? É o cérebro não produzindo alguma coisa? sim. Quando a depressão e as demais possíveis aí doenças psicossomáticas, pode ser uma diminuição, né? Ah, então, uma diminuição. Então, tá. As medicações elas podem ajudar a manter esse neurotransmissor presente, né? Não que ele vai ajudar a produzir, você não vai colocar esse neurotransmissor externo, né? Um hormônio nosso, né? Um neurotransmissor nosso. Mas sim, né? Então, tem... Você falou que a depressão ela pode ser classificada em leve, moderada e grave. Quando que se entra com a medicação mesmo, a depressão? Quando buscar ajuda aí? É que em casos leves, claro, individualizando, a gente vê que às vezes a pessoa precisa ter uma mudança do estilo de vida. A gente consegue identificar que tem fatores comportamentais que são muito importantes a gente ser ajustados antes de precisar da medicação. Mas a maior parte dos casos, quando já chega nesse ponto, né, a gente precisa regular, porque a pessoa já não consegue mais sozinha, ou ela já não identifica mesmo, né, que ela está doente. Legal você dizer sobre isso, porque o indivíduo vai chegar e dizer até para você, imagino, não, eu não estou doente. Isso pode acontecer. Sim. Então, como de repente ajudar o pessoal que está nos assistindo agora para que esse indivíduo se avalie, ou até melhor ainda, para quem está do lado, ficar de um olhar mais atento, porque acredito que é mais fácil alguém estar junto e falar, olha, vamos lá procurar uma ajuda do que a própria pessoa. Então, como ajudar isso? Como identificar? Como visualizar uma possível causa? Sim. A gente começar a perceber os prejuízos, né, no dia a dia, por exemplo, para os pais, nas crianças. Começar a perceber um isolamento social, né, começa já não ir mais bem na escola, ter algum prejuízo, assim, né, na escolaridade, no rendimento escolar. Então, assim, principalmente, né, jovem, criança aí que não... imagina, uma atenção, às vezes, da escola. Sim. Às vezes são sinais bem sutis. Irritabilidade. Irritabilidade, respostas agressivas, essas coisas todas começam do nada. Obviamente tá nervoso por alguma coisa, é uma coisa, mas de repente, bom dia pra quem, sabe? A pessoa já começa a ficar irritada. Como que um familiar, o marido, a esposa, o pai, a mãe, enfim, né, até mesmo contrário, o filho para os pais que possam estar assim, pode dar aquela ajudinha para que ele vá procurar uma ajuda quando algum dos sintomas estão ali dos quais nós estamos falando? Sim. A gente tem uma pessoa próxima que a gente percebe alguma alteração do comportamento, ou mesmo, né, para os pais, isso é importante. Se começa a perceber um isolamento social, um baixo rendimento escolar, já não está indo tão bem na escola, tem sentido que tem alguma coisa estranha, vale a pena já dar uma olhada, né? Porque às vezes os sinais são sutis. Então, essas percepções dessa alteração de comportamento, então de irritabilidade, não querer mais fazer as coisas que gostava, né? Essa perda do prazer. A história do prazer que você falou há pouco. Sim, né? Porque uma coisa, né? A gente não querer fazer uma coisa que a gente não gosta, né? Mas coisas que a gente sempre gostou, falar, acho que hoje eu não quero, não tô querendo sair, tô diminuindo meu apetite. A pessoa vai se sentindo mais cansada, com energia baixa. E aqueles pacientes, existem os pacientes que, eu digo que na minha visão aqui de pouco conhecimento na área, e quando você busca uma ajuda, já é metade do caminho andado em relação à cura, enfim, né? E aquele paciente que chega na sua frente e fala assim, eu vim aqui porque ele mandou, não tenho nada não. Você tem pacientes assim? Sim. Isso é mais difícil, não é mais difícil, é outra técnica de atendimento? A resistência, principalmente na psiquiatria, a gente encontra bastante, né? Mas, assim, acho que como um olhar da gente conversar, entender, acolher, porque todo mundo tem suas questões. E muitas vezes eu falo, às vezes é uma avaliação para ver que realmente a pessoa não tem nada, né? Então, a gente pode conversar, assim, sobre isso e poder identificar, né? Poder entender, né? Posso te orientar melhor como você pedir ajuda, no que a gente vai precisar.
Um tratamento a gente está falando nesse momento agora de depressão, falamos de TDAH há pouco. Um tratamento tem um prazo para ter resultados, que eu acredito que cuidar-se a vida inteira, obviamente. Sim, né? Cada diagnóstico é de um jeito, é claro. Mas muitas vezes o tratamento pode ter começo, meio e fim, né? Por isso que é importante que a gente tenha um acompanhamento de um profissional que possa estar entendendo, né, essa melhora. A gente sabe que é um processo, né? A gente precisa dessa regulação química do cérebro. Perfeito. Desculpa te cortar, mas é legal para a gente mostrar a importância de você, sei lá, tenho 5 sessões agendadas, eu ir nas 5, eu tenho lá a medicação diária para tomar, eu tomar a medicação, porque senão o resultado não chega, certo? E a gente precisa começar muitas vezes com doses, a dose mínima com efeito, né, que tiver efeito. Então a gente vai começar bem devagarzinho, ir regulando, porque a gente sabe que é um empurrãozinho a medicação, né? Fica uma muleta porque ajude a gente a se cercar de coisas que façam bem pra gente. Porque na hora que você tá doente, você fala, doutora, eu sei, mas eu não consigo fazer essas coisas, né? Eu não consigo fazer atividade física, eu tô sem energia, né? Então, tenho vontade, tô com muita dor, né? Então, a gente entende que precisa ter essa ajuda medicamentosa para a pessoa conseguir buscar outros meios de se cuidar. Então, pegando o teu exemplo de consultório e das experiências que você tem aí dos estudos na vida, da faculdade e tudo, quem mais procura ajuda? Homem ou mulher? Mulher. O homem não procura tanta ajuda por não fico doente nunca, né? Pela própria autoavaliação. Por que você acredita que mulher cuida-se melhor que homem? Tem um pouco isso, né? Mas a mulher tende a ter mais ansiedade, mais depressão, mudanças do humor, por conta, né, dos hormônios, né, da TPM, do climatério. E mulher tem esse auto-olhar, esse autocuidado maior, né? Aceita mais. Qual o maior índice, também pegando a tua experiência, de doenças em mulheres? Desse que a gente está falando, enfim, qual é o maior índice que tem aí, ou mesmo até em pesquisas e afins? A transtorno de ansiedade. Ansiedade. E no homem? No homem, é que assim, é mais prevalente a esquizofrenia no homem. Tem algumas coisas que são mais prevalentes no homem. O autismo é um pouco mais prevalente no homem. Mas é assim, é bem sutil. Caramba, então significa que a gente está doente mesmo, né? Precisa se cuidar, né? Sim. Falando ainda das doenças mais comuns que se encontram no dia a dia pela vida corrida que nós temos, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre insônia crônica. Eu tô cansado, eu tô triste, isso aqui, eu não durmo essa noite, é uma coisa, imagino, certo? O que é insônia crônica? A gente não dormir uma noite já é ruim, né? Já tem prejuízo no dia seguinte. Mas a gente considera insônia crônica se você não dorme bem 3 vezes na semana por um período de 3 meses. Mas assim, a gente já sabe o prejuízo de não dormir bem, né? E entender também direitinho qual é o tipo de insônia. E você está falando de períodos prolongados, né, do sono, sem ter a regularidade correta. Quando começa a afetar o cérebro? Uma noite mal dormida, né, a gente acaba tendo mais irritabilidade no dia seguinte. A gente de uma noite já começa a ter, claro, cansaço, mas já começa a ter sintomas que eu preciso dormir. Sim. Isso ainda não é um problema de insônia crônica, eu imagino. Uma noite só. Agora, quando começa a ser regular... Você começa a entender o porquê, né? Você viu como teve um fator estressor, que a gente não dormiu bem, né? A gente não tá tão bem no dia seguinte, mas logo a gente já se autorregula, né? Tá. Agora começou a não dormir muito bem, vai tendo prejuízo na saúde como um todo, né? Então a gente vai começar também, não conseguir se concentrar, porque a gente consolida a memória no sono, né? O sono que a gente faz a nossa limpeza, né? Do cérebro. Quais hábitos atuais, não é, mais prejudicam o sono? Eu recomendo todo mundo fazer a higiene do sono, né? Cuidar. Como que é a higiene do sono? Um ambiente adequado para dormir, né? Evitar telas, muitos estímulos à noite, fazer hábitos de relaxamento, assim, leitura, uma oração. Se condiciona aí a relaxar. Evitar substâncias estimulantes, a cafeína, por exemplo, a nicotina, à noite ou em excesso. Comida muito pesada à noite. Uma coisa interessante, quando você até busca mais informações aí, é isso aqui. No estúdio nosso, que, por exemplo, tem muita luz, né? Para que a gente possa
mostrar o nosso programa para todo mundo que está nos assistindo. Mas luz à noite para dormir, isso afeta muito? Que afeta, né? No meu não conhecimento, imagino que sim, mas afeta muito? Sim. A luz manda essa mensagem para o cérebro, né? Que é dia. Que é sei lá. dia, Entendi. né? Ah, não diga. Sim. Então, aquelas pessoas que dizem, eu não consigo dormir no escuro, como que funciona isso? É um sintoma que precisa tratar alguma coisa. A gente precisa avaliar, sim, porque, assim, claro, você está cansado, você vai dormir. Mas não tem essa regulação, né? Nosso ciclo vigia em relação à luz, aos hormônios, à melatonina. Então, assim, nosso corpo tem todo um funcionamento, todo um feedback adequado. Então, a gente acaba cultivando hábitos que são inadequados, vamos ter prejuízo, né? Então, assim, dá pra gente ir arrumando, não vai ser de uma hora para outra, né? Mas a gente vai aos pouquinhos ajustando isso pela qualidade de vida da pessoa, né? Para buscar hábitos mais saudáveis mesmo. Um outro problema seríssimo que eu, até por uma conversa nossa prévia, você disse que o Alzheimer afeta mais mulheres que homens, salvo engano. Se eu errado, me corrija. Tem alguma relação o Alzheimer com uma insônia crônica? O prejuízo do sono, né, a privação do sono, prejudica toda a saúde, tudo na saúde, né? Eu acho que o corpo vai buscando ajuda em algum lugar, aqui, ali, acolá, e começa todo mundo ficar mais fraquinho. E para o déficit cognitivo, para os transtornos demenciais, não é uma relação direta, mas indiretamente prejudica demais, é um fator de risco. Então não deixar isso acontecer, se realmente tiver um período prolongado de um sono irregular, já é interessante procurar um profissional para ver o que está acontecendo. Com certeza. E também tem medicação, imagina. Sim. Legal. Antes de eu entrar no próximo tema, eu vou falar um pouquinho sobre a medicação. A gente sabe que os medicamentos eles são auxiliares para nos resolver problemas, até curá-los, né? Porém, os medicamentos psicoativos, enfim, para ação, as ações, por exemplo, que estamos falando, eles podem causar dependência, doutora? Depende da medicação, né? Tem medicações, por exemplo, os benzodiazepínicos, que tem uma tendência a uma tolerância, né? A gente não recomenda de uso contínuo, seria só uma coisa pontual. Tá. Mas as medicações que a gente usa para tratamento, que regulam, né, nossos neurotransmissores principalmente, não causam dependência. Isso é um mito. Tá, bom, legal se você dizer isso, porque às vezes as pessoas ficam preocupadas, eu não vou tomar porque depois eu não vou conseguir parar. Piora, porque você não está tratando, não é? Sim. Olha aí, bacana. Gente, eu queria falar para vocês de uma ação que nós temos, né, de um portal que nós temos, chamado Orbis News. A gente vai trazer aqui na tela para vocês, olha aí, chegou. Doutora Maiara gosta de escrever? Sim, gosto muito. Então, nós já estamos, aproveito para convidá-la para quando quiser escrever artigos para o nosso portal. Olha. Nós temos mais de 200 articulistas escrevendo, com mais de 100 mil acessos por mês, com textos direcionais às diversas áreas, inclusive da saúde, em que você pode levar para casa uma informação através das leituras, pode assinar o nosso portal e receber os textos dos profissionais que escrevem pela gente, e a gente seleciona quem a gente convida para estar lá. Por quê? Porque a gente sabe que a pessoa que lê esse texto que foi direcionado a qualquer um dos temas é verdade. A gente sabe que a internet está cheio de doutores na internet falando da área da saúde. Desinformação. Então, olha, gente, entra lá, acessa aí www.orbisnews.com.br e aproveite os bons textos que nós temos lá, inclusive o podcast está ali também, para que você possa depois acessar e assistir e rever quantas vezes quiser a matéria que nós colocamos no ar aqui, ou o convidado que nós falamos. Segunda a sexta a gente traz os diversos convidados das diversas áreas. Você pode assistir também no portal Orbis News. É isso aí. Síndrome do pânico, doutora Maiara. Isso também está comum? Sim, muito comum. A gente tem visto o aumento dessas crises. A síndrome do pânico é uma crise de ansiedade exacerbada, intensa, que acompanha com sintomas físicos. Taquicardia, sudorese. A pessoa tem medo de morrer. Ela tem medo de não conseguir controlar. Faz a pessoa buscar um pronto-socorro, né? Porque é tão intenso esses sintomas, mesmo que sejam de durações curtas, que ela busca ajuda, porque ela fala, nunca mais eu quero sentir isso na minha vida, né? Estou com a sensação iminente de morte. O que acontece no cérebro quando o indivíduo está com uma síndrome do pânico?
A gente tem uma região do cérebro, que é a amígdala, que ela fica hiperativada, né? E junto com o sistema nervoso autônomo, libera substâncias, a noradrenalina, que faz essa gente com essa reação de luta ou fuga, como se a gente estivesse em alerta, né? Então, esses neurotransmissores causam na gente essa taquicardia, sudorese, essa sensação de que a gente está em perigo. Isso pode acontecer dirigindo, pode acontecer conversando, Sem motivo. Sem motivo aparente, sem motivo no momento, eu imagino, né? E a pessoa não associa, então ela acha que realmente ela está tendo um infarto, que ela vai morrer, né? Então essa é... Então a gente fala, olha, a dica é essa consciência de falar, calma, respira, isso, você entender que isso é um pânico, a pessoa já fica tranquila, porque você tá com uma sensação de que... Ou seja, você não vai morrer não, fique tranquilo, é isso? Quais estratégias, né? Você está dando já algum exemplo aí? De repente, de se acontecer... Aconteceu comigo. Eu estava numa reunião, determinada vez, uma pessoa sentada, como a gente está aqui conversando, o outro começou a pular da cadeira, começou a pular, tô morrendo. Realmente do nada. Por isso que eu me lembrei agora, você falando sobre isso. Quais situações imediatas, se quem tiver ao redor pode tentar ajudar a pessoa que tem essa sensação? Tem como diferenciar, estou tendo um infarto ou estou tendo uma síndrome do pânico? Sim. É muito sofrimento, né? É horrível ter essa crise. Então, a pessoa, ela entra na hora do momento, ela não consegue achar que não é. Então, acho que é ir respirando e acalmando e trazendo para outro lugar. Porque um problema de saúde físico, ela não vai melhorar. As crises são mais curtas. E só a pessoa ir respirando, ir acalmando, ela já vai percebendo essa melhora e isso já vai trazendo mais essa consciência, né? É claro, a gente não vai subestimar esse sintoma, a gente tem que saber que tá tudo bem, né? A pessoa faz exames regulares, ela sabe que tá tudo bem na saúde, né? Já buscou ajuda, né, no cardiologista, né? Já sabe que eu não tenho nada no meu coração, de repente eu tô morrendo do coração, então é um básico sintoma de estar com uma crise, é isso o nome, né? Crise de pânico. Sim. Existe um perfil de pessoas mais propensa a ter que... Sim. Tem um fator, pode estar associado a fatores genéticos, né? Tem uma predisposição. Não diga, genético. Sim. E pessoas mais ansiosas, né? Que têm o transtorno de ansiedade, sem dúvida, que estão passando por fatores estressores, que passaram por traumas. Isso pode trazer essa piora desse quadro, né? Ou então a cronificação. A cronificação. Sim. Uau! E falando em cronificação, existem as questões dos traumas que a vida vai colocando, né? E tem-se o famoso estresse pós-traumático. Isso é algo que é fácil tratar? Sim. O mecanismo do cérebro é parecido, né? Da gente ter esse alerta. A pessoa ter passado por esse trauma, a amígdala fica em hiperalerta e a gente entende que não consolidou essa memória como alguma coisa que já passou. Então ela fica ali guardado e fica revivendo. Então qualquer coisa parecida é como se ela voltasse para esse trauma. A sensação é do mesmo dia, da mesma hora. Sim. Então existe a possibilidade de um estresse pós-traumático um ano depois, um período longo depois? Sim, hoje a gente fala do TEPT tardio, né? Que ele vem depois de um tempo. Provavelmente algum outro estímulo que relembrou esse trauma e a pessoa fica revivendo isso. É muito difícil, né? Principalmente quando casos de abusos, né, de traumas, que a pessoa sofreu e ela conseguir se desvincular, né? É o famoso gatilho. Sim, um gatilho. Tá. Como fazer, né, com o estresse pós-traumático? A pessoa geralmente tem muita dificuldade de tratar, até porque ela não quer ficar falando sobre isso, revivendo isso. Mas é muito importante, né? Ter essa consolidação, ir buscando ajuda profissional mesmo, né? Pra tá... Existe estresse pós-traumático também em crianças e adolescentes? Sim. Tem também. E é diferente do adulto ou não? Acho que varia muito de pessoa a pessoa, né? Tá. A resiliência da pessoa. Mas crianças que tiveram uma infância complicada, que sofreram abuso, elas vão ter na frente uma tendência maior a ter um sofrimento. Um abuso com 10 anos eu posso ter um estresse aos 20, aos 30, é isso? Sim. Uau! A pessoa já teve esse sofrimento, né? Já teve uma difícil recuperação de tudo isso, né? Ela já vem trazendo isso, né, pro dia a dia. Tem algum sintoma comum que dá para
ficar atento, lembrando, gente, nunca diagnostiquem em casa, né? Procurem um profissional, mas quando a gente fala sintoma, tem sintoma... Não, calma, né? Então, mas tem algum sintoma mais comum e algum menos comum de acontecer, né? Pegando as duas vertentes, em que a pessoa, se tiver um desses dois, vamos olhar com calma. Eu acho que ajuda, né, psicológica, ajuda da saúde mental, ela ter essa consciência de mudança de hábitos de vida, se fortalecer em relação à alimentação saudável, né, ter uma socialização, ter grupos, fazer atividades de prazer, de hobby. Acho que tudo isso ajuda a gente a se fortalecer mesmo, a ter uma resiliência maior, porque assim, problema a gente sempre vai ter. Sempre, agora, como que a gente vai lidar com isso? E o primeiro sintoma que pode surgir em relação a... Isso é um sintoma de estresse pós-traumático. Na verdade, você tem que ter vivido algum trauma importante, né? Você tem que ter... precisa ter um acontecimento. Um efeito, um fator estressor muito grave, assim, a ponto... Mas isso é muito variado de cada pessoa, né? E a pessoa que já tem uma sensibilidade maior ou já passou por muito estresse na vida, ela pode acabar desenvolvendo o TEPT. Olha aí, interessante. Mais uma vez, aliás, muita gente tem o hábito de preocupar-se com estética, por exemplo. Né? E eu não tenho corpo, acaba não. O corpo ideal é aquele da revista, não é o meu. Né? Isso também pode gerar algum conflito mental e gerar algum desses assuntos ou até outros que a gente conversou? Sim, a gente tem o transtorno do dismorfismo corporal. Pessoas que é uma busca incessante por cirurgias plásticas, nunca está satisfeita. É doença, então, um excesso. É uma doença. E anorexia? A anorexia, claro, né, é de transtornos alimentares. Anorexia, bulimia, compulsão alimentar, tem tanto um quanto o outro também, né? Acomete muito meninas, jovens, adolescentes. Principalmente na área artística da vida, né? A gente sabe que é uma doença, mas com certeza é um mundo, né? Essa busca incessante, as pessoas verem como padrão como bonito. E não é, às vezes, o nosso fenótipo, né? O nosso genótipo. Então, isso é importante. Isso contribui. Ontem eu falei com uma pessoa que tem uma massa corporal um pouco maior. E ela falou pra mim, até achei muito legal que ela disse o seguinte: eu sou feliz. Feliz é importante. Obviamente cuidando da saúde, né? Mas sim, tem que ser feliz, né? Acho que... O indivíduo feliz eu quero dizer assim, tenta fazer o melhor possível, fazer o exercício possível. É um passivo de não ter nenhum problema desses? Não, mas ajuda muito, né? Com certeza. Eu acho que a gente busca de alguma forma essa aceitação. E a gente tá bem com a gente mesmo, de paz. E a gente busca saúde, né? Não é tanto... Você tá feliz, você é uma pessoa mais bonita. Né? Sim, você se olha pro espelho... E você tá satisfeito. Né? Doutora Maiara, quero agradecer a tua participação nesse bate-papo esclarecedor, que a ideia de trazê-la é levar para quem está nos assistindo, levar para quem está com a gente, a importância de cuidar melhor do corpo e da alma e do espírito, da mente, de tudo, né? Fazer uma junção. E para a gente concluir aqui rapidinho, falando de corpo, alma, espírito, junção, ter algum segmento filosófico, religioso, nas suas diversas vertentes, ajuda emocional? Com certeza. A gente sabe o quanto a espiritualidade é importante, né? Você ter uma fé, você buscar aquilo que te faz bem, né? Acho que independente, né, da sua religião. Isso fortalece demais a gente. A gente quer muito que o seu consultório esteja, né, sempre ativo, mas que as pessoas fiquem doentes e tenham menos, né, não precisar no futuro cuidar da saúde dessa forma, né, porque já cuidou em casa. Como a gente não faz isso, infelizmente a gente vai ter bastante paciente, né? Mas sim, mas acho que a intenção da gente buscar uma melhoria de qualidade de vida. E pra gente encerrar, então, eu quero uma mensagem sua final de como cuidar bem da saúde física e mental. A importância de mudar alguns hábitos, né? A gente buscar sempre ter uma qualidade de vida, se alimentar bem, dormir bem, buscar uma atividade física. Acho que isso... Se cercar de coisas que façam bem, né? Que preencham o seu coração, né? Ter amigos, ter grupos. Ser mais feliz. Ser mais feliz, Muito obrigado pela participação. Então, se o pessoal quiser te encontrar nas redes sociais, tem lá a sua rede social, a gente está colocando aqui embaixo novamente para o pessoal de casa. E é isso aí, gente. Eu quero agradecer a todos que
nos acompanharam até agora, que aprenderam um pouco mais com a doutora Maiara. Sejam muito bem-vindos sempre. E lembrando que todos os dias, de segunda a sexta, a gente está aqui na TV aberta e nas redes sociais, a partir das 5 horas, trazendo convidados como a doutora Maiara, tá bom? A gente se encontra então amanhã em mais um podcast, a gente fala. Até amanhã, hein? Tchau.